em especial a nossa orientadora, a professora Renata Borges. O tema do nosso TCC, do nosso trabalho, é o efeito da interrupção de jejum sobre a avaliação da composição corporal por meio da técnica de bioimpedância elétrica. Então, a composição corporal, ela vem sendo abordada tanto na área da educação física, área nutricional e outras áreas da saúde, por ser considerado um componente da aptidão física relacionada à saúde, devido às relações que existem entre a quantidade e distribuição de gordura corporal. O que é a gordura corporal? É o resultado da soma de 3 componentes do corpo humano: osso, músculo e gordura. A gordura está diretamente relacionada com alguns fatores, como nível de atividade física, aptidão física, desempenho atlético, nutricional, estado nutricional do indivíduo, e o excesso da gordura pode causar uma maior incidência nas doenças crônico-degenerativas. Então, devido à importância que a composição corporal exerce na saúde, desde o começo do século XX, são procurados métodos para avaliar essa composição corporal. Podem ser divididos em métodos diretos, indiretos ou duplamente indiretos. Diretos seria a dissecação de cadáveres, indiretos, o DEXA e a pesagem hidrostática, e duplamente indiretos, as dobras cutâneas e a bioimpedância. O foco do nosso trabalho ele é especial na bioimpedância. A bioimpedância é um método que hoje vem sendo bem mais utilizado, tanto na área nutricional, é bastante utilizado nas clínicas. A educação física está começando a usar bastante também, a adotar esse método em academias, porque ele é de rápida avaliação, praticidade, não é invasivo, não requer uma alta habilidade do avaliador, e quando comparado a outros métodos de avaliação, tem um custo relativamente baixo. O que é a bioimpedância? Consiste na passagem de uma corrente elétrica de baixa amplitude e alta frequência, passagem pelo corpo através de eletrodos colocados na mão e no pé direito do indivíduo. Então essa corrente passa por todo o corpo e ao final, quando chega lá no eletrodo dos pés, ela vai mensurar a resistência e reatância corporal. Então, a resistência que o corpo tem em relação à corrente elétrica. E a partir daí vai estimar a porcentagem de gordura, massa magra e outros componentes da composição corporal. Então, apesar dela ter uma boa reprodutibilidade, os resultados da bioimpedância eles são influenciados por vários fatores. Então, dentre eles, o horário que está sendo feita a avaliação, a colocação do eletrodo, se é colocado de modo correto ou não, o nível de hidratação é de extrema importância no resultado, a alimentação, o horário do dia, como eu falei, entre outros. Então, apesar das vantagens que a bioimpedância traz, esse método traz, é sensível à presença de alteração na hidratação corporal. Por quê? Os componentes da composição corporal, a massa magra, ela contém mais líquido. Então, isso facilita a passagem da corrente e vai estimar uma menor quantidade de gordura. Já a gordura, ela possui menos líquido, ela vai criar uma resistência maior e, com isso, estima-se depois uma maior porcentagem de gordura. Então, a hidratação, ela vai influenciar muito, porque se o indivíduo ingere algo que mude de uma forma significativa a hidratação, pode ocorrer alterações no resultado. Então, para que não haja problema com essas alterações, existe um protocolo de alguns procedimentos prévios que o indivíduo precisa seguir para que não haja essa diferença. Ou seja, não fazer uso de medicamento diurético nos 7 dias que antecedem a avaliação, ficar em jejum pelo menos 4 horas antes, não ingerir bebidas alcoólicas ou cafeinadas nas 48 horas anteriores, porque isso vai diminuir a hidratação corporal. Não praticar exercício físico extenuante nas 2 horas anteriores. E
em estado de repouso absoluto antes da avaliação, entre 5 a 10 minutos. Então, o nosso trabalho ele focou um dos procedimentos em específico, que foi o jejum. Porque o jejum ele limita a avaliação por bioimpedância normalmente a fazer no período da manhã, porque à tarde ou à noite é mais difícil você manter o avaliado 4 horas em jejum. Então, o nosso trabalho ele pensa nessa dificuldade. Além da gente conseguir assegurar que o indivíduo faça como todos esses procedimentos, será que a falta de um deles ou a não ocorrência de um deles vai realmente alterar de forma significativa no resultado? O impacto da realização deles, como diz ali, devia ser estudado mais criteriosamente para ver se realmente é necessário seguir todos esses procedimentos. Então, o objetivo do nosso trabalho foi identificar o efeito da ingestão de alimentos sobre o resultado da avaliação da composição corporal por meio da técnica de bioimpedância elétrica. Bom, eu vou falar sobre a metodologia do nosso trabalho. A amostra do nosso trabalho foi 55 indivíduos de ambos os sexos, entre 18 e 45 anos de idade, após serem previamente esclarecidos a proposta do estudo, os procedimentos os quais foram submetidos, todos os voluntários assinaram o termo de consentimento, e esclarecido, que é o termo de compromisso. A divisão dos grupos, os indivíduos foram aleatoriamente divididos em 2 grupos, tanto o grupo experimental quanto o grupo controle. O grupo experimental realizou a primeira avaliação, seguindo todos os procedimentos da bioimpedância. Em seguida, eles fizeram um lanche padronizado e, cerca de 20 minutos depois, repetiram a avaliação. Já o grupo controle fez a primeira avaliação, seguindo todos os procedimentos padronizados e repetiu a segunda avaliação cerca de 20 minutos. Só que esse grupo controle não ingeriu nenhum tipo de alimento ou bebida. Em relação à antropometria, para a determinação do peso corporal foi utilizada uma balança da plataforma digital Marcotran S180 com precisão de 0,1 kg. A estatura já foi determinada pelo estadião de madeira com precisão de 0,1 cm. Já o nosso número padronizado foi um copo de 200 ml de suco adoçado, um pão francês com miolo, uma fatia de presunto mais uma fatia de queijo e aproximadamente 333,1 kcal, conteve todo esse lanche. Na bioimpedância foi utilizado o equipamento Biodynamics Analyzer modelo 310. Os indivíduos
gordura corporal e os outros componentes. Então, isso prova que não foram observadas diferenças estatisticamente significativas intragrupos entre as avaliações pré e pós-condição experimental ou controle, em nenhuma das variáveis. Entretanto, a nossa conclusão pode ser observado que a interrupção do jejum não indicou diferença significativa da composição corporal pela bioimpedância elétrica em todos os indivíduos avaliados. Nesse sentido, pode ser constatado que esses procedimentos prévios, exigidos na técnica no caso do jejum, não necessariamente precisariam ser rigorosamente seguidos. Entretanto, sugere-se que novos estudos sejam realizados, utilizando o maior número de participantes, na tentativa de consolidar os achados em questão e minimizar os erros na estimativa da mensuração da